Então, queridos irmãos, graças a Deus, a todos uma feliz semana. Iniciando o mês de setembro com o tema sobre evangelismo, essa série, baseada no livro. E hoje vamos falar sobre o desafio do evangelismo. E conosco está a nossa querida irmã Giovana Silva. Com você a palavra. Bom dia a todos. Em o santo nome de Jesus, vamos começar nosso desafio do evangelismo, nossa série sobre evangelismo. E eu tenho um pedido muito especial para fazer, eu ia fazer mais cedo. Eu vou fazer porque é de muita importância, que é da minha irmã Jucinéia, que ontem, desde sexta-feira que ela não está bem, está sentindo assim dores no corpo diferente e também está com a pressão muito alta. Então, eu peço às irmãs, desde já, que orem e vamos começar. A proclamação da mensagem. A comissão evangélica, Jesus pergunta, qual foram as últimas palavras de Jesus Cristo para os seus discípulos? Será que algum dos irmãos sabe? Foram essas. Por todo mundo, pregar o evangelho a toda, ensinando-as a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, isso mesmo, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Então, nós não precisamos ter medo, porque foi isso que ele falou para seus discípulos e continua também hoje dizendo para nós, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, Então, o ide de Jesus é uma ordem, nós não devemos negligenciar em nenhum momento. Ide aos mais afastados limites do globo habitável. E sabei que aonde quer que fordes, minha presença vos assistirá, Então, Jesus está conosco a cada momento da nossa vida, todos os dias. Nós não devemos ficar receosos, eu não sei, eu não consigo, eu estou com um problema de família, eu estou com um problema de financeiro. Não, a gente não pode ter medo nenhum, nem de ir por causa das pessoas que iremos encontrar e também por causa dos nossos problemas, Devemos ir saber que Jesus Cristo vai resolver todo. A nós também Jesus está conosco, Somos ordenados a ir. Não só aos discípulos foi essa ordem de ir, mas também a nós. Mensageiros de Cristo. Somos mensageiros de Cristo para ensinar, para instruir homens e mulheres para que atentem para a palavra de vida. Sejam quais forem as provações que tenhamos que suportar, Cristo estará conosco. O evangelho tem de ser apresentado mais não como teoria, mas como vida, Mas como força viva para transformar a vida. Devemos receber a graça de Jesus e testemunhar desse poder, Se temos o poder do Espírito Santo, fomos batizados, então a gente tem a missão de transmitir o Evangelho de Cristo. Estamos vivendo as últimas cenas da história deste mundo. E qual não deve ser, ou deve ser a nossa responsabilidade, Uma responsabilidade muito grande. Desde quando eu sou novinha que eu dou aula, E aí eu conheço muitos e muitos professores que negligenciam mesmo a obra que estão fazendo de ensino. Eles, muitas vezes, não dão aula nesse dia, do dia deles, ou vão, dão algum atestado, ou não vão, e as coisas acontecem com os jovens, com as crianças, e com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. Uma vez eu presenciei uma cena horrível. A gente fez um concurso para o REDA, e aí eu fui convocada, só que ainda não tinha chamado. E aí, enquanto isso, estava sendo só os professores que eram efetivos, que estavam na sala de aula. E a gente estava aguardando. Só que aí teve um dia que as crianças não tiveram aula. Um professor não foi, e aí ficou aula vaga. As crianças foram tudo para a rua.
E aí, quando eu cheguei na loja, eu estava vendo assim um monte de menino lá na frente, lá um pouquinho de nada assim da loja, e aí eu fui mais para perto para ver o que era. Um monte de menina batendo em uma menina só, mas a menina ficou tão machucada, que eu falei, meu Deus, aí eu tirei correndo a menina de lá, e dei um pouco de água, levei para a loja, mandei chamar os pais, ligar para os pais, e ela, não, minha mãe não pode saber, minha mãe não pode saber. E aí, isso se chama irresponsabilidade, negligência, né? Por parte de alguns que não fazem o trabalho correto. E isso também pode acontecer conosco se a gente negligenciar a obra do evangelho, de pregar o evangelho, porque vão ter pessoas que vão o quê? Vão morrer, estão perecendo, precisando de uma palavra para ser salvo e não vão alcançar, né? Não podemos de jeito nenhum negligenciar a obra de Cristo. É uma responsabilidade nossa de convencer e transmitir a verdade. Como está a sua consagração? Como está a minha, a sua, a nossa consagração? As pessoas estão chamando por auxílio, né? É o que que aconteceu nesse caso aí que eu contei. A responsabilidade é nossa. Ou você acha que não é seu dever levar as mensagens ao mundo? E vinde benditos, o banquete está preparado. Essa é uma das mensagens. Vinde, a coroa imortais, sim, coroas para serem ganhas. Tem coroas para serem ganhas, as coroas estão lá com o nome, né, das pessoas, com os nossos nomes. Mas e agora, se a gente não for? A pérola perdida deve ser o quê? Achada. A ovelha perdida deve ser o quê? Conduzida de volta com segurança. Quem vai buscá-la? Agora é a hora, o tempo de proclamar a última advertência. Mas, por quanto tempo? Todo tempo? A gente vai ter todo o tempo da vida para pregar? Ou para achar que ainda não está preparado? Ou para achar que, eu vou arrumar primeiro minha casa, eu vou pagar aquelas continhas primeiro, eu tenho que arrumar dinheiro primeiro para me arrumar para ir pregar, eu tenho que ir arrumada. É assim? Não, o tempo é pouco. Não temos mais esse tempo de negligenciar isso. Não temos todo o tempo do mundo, né? Uma vez, eu estava conversando com a menina, pregando a palavra e convidando, né, para ir à igreja. Aí ela falou assim: eu ainda não vou, não. Quando eu estiver mais organizada na vida, quando eu estiver mais organizada, pagar minhas continhas, organizar mais minha família, eu vou. E Jesus não quer isso da gente, porque quando a gente vai, Jesus nos organiza a nossa vida, organiza do jeito que é para ser. A gente só precisa acreditar. Se está demorando para acontecer alguma coisa que você quer que aconteça, mas não se preocupe que vai acontecer, pode ser o que for. Porque nós não temos mais o tempo. O terceiro anjo, que somos nós, devemos avançar com grande poder, o poder do Espírito Santo. Se todos os dias estamos orando, Senhor, me conceda o Espírito Santo, Senhor, pedindo, Jesus já está nos dando o poder. O poder do Espírito Santo já está conosco. Nós só precisamos agora acreditar e crer, né? De todo o nosso coração. A palavra de Jesus Cristo se dirige a nós, que vivemos nos últimos momentos da história da Terra. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. As nações estão em desassossego, guerra, fome. Muita gente no WhatsApp, no Instagram, toda hora pedindo, faça uma doação tal, para tal pessoa que está assim, outra que está assim. Né? Então, a gente está vendo que está clamando. As nações estão em desassossego, as ondas estão próximas. As ondas do mar bramam, o coração do homem desfalece de terror, mas os que creem em Jesus ouvirão a sua voz. Em meio à turbulência, em meio ao tumulto, à confusão, né? Se a gente clamar, muitas pessoas serão salvas, mas se a gente não clamar,
porque além de ter os 144 mil, terão também a grande multidão. Então, nós não devemos negligenciar a obra. E as pessoas irão ouvir a voz, em meio ao tumulto, à confusão, então devemos erguer o estandarte em lugares entenebrecidos. Os exércitos de Satanás são muitos, mas muito mesmo, irmãos, para nos tirar do nosso foco, nos tirar da nossa concentração, deixar de, não vou orar agora não, que a casa está desarrumada. Não vou fazer isso, não vou agora pregar não, porque eu tenho isso para fazer. O inimigo vai tentar tirar de muitas formas, porque o exército dele é muito, muito grande. Mas o povo de Deus deve espalhar-se por todo o mundo e destruir o reino do inimigo. O demônio não pode vencer, porque Jesus já foi morto na cruz, já derramou sangue inocente, e já está consumado, né, quando ele falou na cruz. Então, devemos proclamar o evangelho. É a maior e mais elevada obra do mundo para o presente tempo. E devemos ser lentos, devemos ser devagar, lentos, né? Não, de forma alguma, né? Ficar pensando em nós, em nossos problemas, não, irmãos. Devemos erguer a cabeça, nos consagrar, sermos rápidos, ter fé viva, ser enérgicos para obter êxito, na ordem de Deus. O mundo tem que ouvir a mensagem de advertência. E também a irmã Alessandra está com a missão, né, de passar esses vídeos todos que a gente está ouvindo aqui, para que a gente repasse para outros, né, para que outros também possam ouvir a mensagem. De norte a sul, de leste a oeste, de vila em vila, de cidade em cidade, de país em país. A mensagem de advertência deve ser proclamada. Devemos trabalhar com perfeição, organizar obreiros, organizar membros, dividir a igreja, tal pessoa vai para esse lado, tal pessoa vai para esse. Nesse sábado agora, sexta-feira, colocaram a mensagem no grupo, que iríamos para a Cabaceira, né, a igreja, para entregar aquela revista que as crianças, tirar os jovens, as crianças do celular, né, que estão muito apegados. Já teve ordem na escola de não usar o aparelho celular esse ano. E já estou vendo crianças com celular levando para a escola, abrindo fora de hora, acessando, né? Então, a igreja daqui convocou para irmos para a Cabaceira. E aí lá tiveram muitos carros, muitas pessoas, só que aí ficou sem a dirigente para aqui, para a igreja. Aí eu tive que ficar, né? Porque a gente não pode também só estar todo mundo em um lugar, porque são vários lugares. Jesus fala que é de norte a sul, de leste a oeste, de vila em vila, de cidade em cidade, de país em país. Não pode negligenciar em nenhum momento, em nenhum lugar, todos os lugares tem que ter, né? Porque também chega visita na igreja, chegam outras pessoas na igreja. E a mensagem de advertência deve ser proclamada, devemos trabalhar com perfeição, pois Cristo está para vir de novo, e que maravilha nos será, né? Vermos Cristo com poder e grande glória, mas só nós, só a gente, só eu. Então eu estou sendo egoísta, né? De querer ver Jesus com poder e grande glória e viver de novo para sempre, mas devemos também saber que tem outras pessoas. Os lugares novos são os melhores para trabalhar, lugares onde as pessoas nunca ouviram a verdade. Eles verão a maldade do pecado e seu arrependimento será completo e sincero. E o Senhor operará no coração, né? Então, não devemos ficar focados só onde a gente está, mas devemos também ir em lugares novos, que as pessoas ainda não ouviram a mensagem. A seara é grande, e cada pessoa deve ouvir o último convite para as bodas do Cordeiro. O tempo está curto. Deus clama
consagrados obreiros que eles sejam leais, homens humildes, que vejam a necessidade da obra evangélica e que não recuem, mas diariamente trabalhem com fidelidade e com confiança em Deus. A mensagem tem que ser apresentada pelos que amam e temem a Deus. Eu vou abrir aqui a Bíblia em João 21. João 21, 15 a 22, que diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que estes outros que me amam? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabes que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, sabes que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E ainda pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Você me ama? Respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhinhas. Então, se a gente ama Cristo, a gente também vai fazer o trabalho de Cristo. Cristo se perguntou para João pela terceira vez, para nós deve estar perguntando várias vezes, né? Porque a gente está envolvido com as coisas do mundo, está envolvido com o celular, toda hora vendo mensagem, TikTok, mensagenzinhas, isso e aquilo. Então, Jesus deve estar perguntando muito mais vezes a nós. E devemos apresentar, a mensagem tem que ser apresentada pelos que amam e temem a Deus, né? Se a gente ama, a gente também tem que fazer esse trabalho. Não transferir vossas responsabilidades para ninguém, porque a gente sabe que nem todo o jeito de a gente fazer é o jeito que a gente já aprendeu. Tem outros que ainda estão aprendendo. Então, a gente não pode transferir, tal pessoa pode ir, que a gente hoje eu não posso, não. Tem gente nova chegando na igreja, deixa que eles façam o trabalho, porque eu já fiz demais. Tem gente que pode pensar assim, né? Mas a responsabilidade é nossa. Para ninguém não pode tomar o nosso lugar, né? Nem a nossa coroa. Ide com humildade e apresente assim, diz as Escrituras, né? Assim diz o Senhor. Se está escrito, né? Se a gente está ouvindo, se a gente já aprendeu, se a gente sabe como é, nós devemos pregar e ir por todo o vasto campo, não negligenciar em nenhum só ponto, nem uma só palavra, né? Jesus Cristo diz que se a gente não pregar, as pedras irão falar, né? A gente vai deixar de herdar nossa salvação, nossa vida eterna, porque a gente está se achando melhor do que outros, né? Não, de forma nenhuma. Devemos pregar o evangelho por vales e valados, ide por todo mundo, pregar o evangelho, não negligenciar o ide do Senhor, e sermos sábios com pedir a sabedoria a Deus que vem do alto, né? Porque não é de nós, a fé não é nossa, a sabedoria não é nossa, mas quando a gente pede, Jesus nos dá até a fé que a gente tem, não é a nossa fé. Se a gente fizer alguma coisa errada, fizer alguma coisa que não é do agrado de Deus, Jesus nos dá o poder de a gente vencer, né? Então, não é nós, nada aqui não é nós, só quem faz tudo em nós é Deus, mas a gente tem que ter também a sabedoria, né, de pedir a Deus, de orar, de clamar, e eis que estou convosco, Jesus está com a gente tem que confiar que Ele vai nos abençoar, nos ajudar. Se tem alguém na nossa família que está doente, na minha casa mesmo, na minha família, tem pessoas que fazem coisas que eu fico assim, sem saber nem o que falar para eles. Mas eu vou fazer o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo e saber que Deus, uma hora, vai livrar de todo mal e nos abençoar para que a gente possa continuar o nosso caminho com Cristo.
Amém.